Boa noite, que Jesus nos abençoe. Aqui estamos nós para dar continuidade ao curso Orientação para a Ação Evangelizadora Espírito da Infância, documento da FEB. Nós vamos ler como página de abertura Educação, do livro Aprimora-te, dos Espíritos Almir Fontoura e João Cabete, na psicografia de Robério de Oliveira Torres. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Jesus, o mestre e guia da humanidade, é o modelo de educação que buscamos. As suas palavras ensinaram as leis do Pai e seus atos eram a aplicação destas. Aprofundemos em seus ensinos sublimes, a fim de galgarmos as esferas de luz que nos esperam. Para chegarmos lá, precisamos da educação verdadeira, que se traduz por mudança íntima. Somente quem age segundo tal preceito educou-se em conformidade com estes princípios. O ser, buscando essas esferas iluminadas, deve primeiro construir a sua veste nupcial. A educação é a metodologia eficaz desta construção. É paulatina e, portanto, não dá saltos. Começa primeiramente pela vontade de transformação. Sem esta mola propulsora, não nos lançamos nos deveres diários de construção de nós mesmos. De grau em grau, o arcabouço do Cristo vai se formando em nós. Após a vontade inicial, lancemo-nos à luta cotidianamente. Repetições homéricas serão necessárias para imprimirmos cada preceito nas páginas do livro de nossas experiências. Cada virtude ou atitude construtiva conquistada fortalece-nos. Diárias investidas serão necessárias. Podem ocorrer recuos e quedas. Não nos alardeemos. Conservemos o desejo de crescer no trabalho de reconstrução. Cada vitória é força superior, dando-nos novo fôlego para a continuidade. Vençamos as más tendências, construindo virtudes em nosso íntimo. As virtudes são como elixires de vida que preenchem os vazios da taça interior de nós mesmos. O vício é o vazio da taça. À medida que o líquido do bem preenche os nossos espaços íntimos, os vícios ou vazios se esvaem. A educação é a construção de nós mesmos. Quando imbuídos do esforço diário e da perseverança no bem, a nossa vitória íntima é apenas questão de tempo. A exemplificação que nos vem do próximo é muito importante, mas ninguém educa ninguém. Os exemplos dignos, porém, são como forças superiores, ofertando-nos o bálsamo da amizade e do incentivo. Eduquemo-nos, e a Terra terá novo patamar na escala dos mundos. Vamos à nossa oração? Faz para a gente, Rita. Faço sim, com alegria. Jesus amado, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos matriculados na Terra. Oportunidade esta que nos trará o conhecimento necessário diante das inúmeras dificuldades que enfrentamos no dia a dia, diante das inúmeras oportunidades de crescermos interiormente, diante das inúmeras oportunidades de conhecer e estudar as tuas palavras redentoras. Obrigada, querido amigo,
pela oportunidade de conhecer a Ti e a esta doutrina. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do trabalho redentor, não só o trabalho interior de cada um de nós, mas o trabalho também de levar o Teu Evangelho a tantos corações aqui na Terra. Que o nosso exemplo, Senhor, possa contagiar aqueles com quem convivemos, pois nos inspiramos em Ti, querido Mestre. Abençoa, Senhor, o nosso desejo sincero de nos melhorarmos, de sermos Teu colaborador fiel, de estarmos junto a Ti. Obrigada, Senhor, por tudo, que assim seja. Obrigada, Rita. Bom estarmos aqui, né, pessoal, para essa finalização desse documento, né, que nos promoveu tantas reflexões em todos nós. Então, vamos passar para a Marta. Vamos lá. Boa noite. Continuidade. Desculpa, Daísa. Não, boa noite para todos. É muito bom mesmo estarmos aqui. Hoje nós vamos estudar a partir da diretriz 3, que é a organização e funcionamento da evangelização de infância no centro espírita. Então, nessa primeira parte aqui que fala da fundamentação, tem algumas citações, né, de Bezerra, de Guilhom Ribeiro, do Francisco Thyssen, que foi presidente da FEB. Então, a gente lendo, né, todas essas colocações dele, só reiterando o que nós já sabemos e estamos convencidos, né? O quanto é importante a área da evangelização de infância dentro da casa espírita, o quanto merece o nosso cuidado, o nosso zelo, e também o zelo e o cuidado das direções das casas, porque, infelizmente, a gente sabe que algumas casas ainda não valoram a questão da evangelização. Então, a gente precisa realmente pensar sobre isso, e como a gente já tem falado aqui, divulgar, né, as nossas tarefas de evangelização, os nossos horários, né, sempre que pudermos, nas reuniões públicas, em alguns momentos em que a gente possa sempre divulgar essa atividade, porque estão sempre chegando pessoas novas que muitas vezes nem sabem que a casa espírita se compõe de tantas tarefas importantes. Eu tenho pensado até sobre isso, que a gente estava até preparando escala de palestra para o ano que vem, né? E pensando que não pode deixar também de ter alguma palestra que fale sobre a evangelização, sobre a educação. É fundamental que a gente não deixe isso de lado. Então, nessas citações aqui, na fundamentação doutrinária, o que é trazido mesmo é essa importância, né? O alto grau de importância que a evangelização de infância tem, né? Não que a gente vai colocar a nossa tarefa de evangelização como sendo a mais importante, mas sempre destacar que ela é muito importante, sim. Ela é muito importante, sim, e ela tem que ser valorizada, principalmente por nós que somos evangelizadores, né, que nos dedicamos a essa tarefa com muito amor, e que a gente possa despertar em outras pessoas também da casa, frequentadores que chegam, e até outros trabalhadores, o desejo também de vir trabalhar conosco. Então, a gente tem que estar sempre falando sobre, porque muitas pessoas acabam sendo despertadas no desejo de vir trabalhar na evangelização de infância ou na evangelização de mocidade. Então, logo após essa fundamentação, é trazido para a gente o objetivo geral, que é promover e estimular a implantação, implementação e integração da evangelização espírita da infância no conjunto de atividades dos centros espíritas, proporcionando apoio à sua organização e funcionamento. Achei interessante aqui, nunca tinha parado assim, especificamente para pensar nessas duas palavras, implantação e implementação, porque para aquelas casas que não possuem, né, ela precisa ser implantada primeiramente, num primeiro momento, né, iniciar a tarefa. E depois ela precisa ser implementada, né, que a gente viu no decorrer desse nosso estudo, quantas coisas são necessárias, né, dentro de uma área de evangelização de infância, quantos pequenos setores, né, que podem funcionar juntos ou separadamente, dependendo das questões de equipe.
E eu tenho pensado muito numa coisa depois desse curso, antes eu não pensava, eu confesso que esse curso me fez pensar muito uma coisa, se a gente não... É quando fala muito em multiplicador, né? Se fala muito nisso, se a gente que está fazendo o trabalho, que está realmente engajado na evangelização, o que a gente poderia fazer para ajudar essas casas que não têm? Se a gente não poderia se mobilizar para iniciar um trabalho em casas que não têm a evangelização de infância. Tenho pensado muito nisso, sabe, Adaísa? Acho que já estou planejando trabalho para meu período de aposentadoria, arranjando mais trabalho. Porque tem batido muito na minha cabeça, e quando uma coisa fica batendo assim, hoje em dia eu dou muita atenção. Tenho pensado muito nisso. Né? Por que a gente não poderia, talvez, se mobilizar para ajudar? Porque às vezes as pessoas até querem, mas desanimam, né? Porque não tem trabalhador, não tem equipe, não, que a gente já sabe. Aí tem pensado muito nisso. Quem sabe a gente não possa, a partir desse estudo nosso, né, fazer microcapacitações, né? De repente. É uma ideia que me agrada também. Uma vez lá na nossa casa, um grupo, eu não me lembro, já tem bastante tempo, um grupo de uma outra casa espírita de evangelizadores participou da nossa capacitação, que a gente sempre faz no início, antes do retorno às atividades, né? Alguma coisa talvez desse tipo, ou mais ousada até, que a gente possa fazer, porque tem tantas pessoas trabalhando, né, nas nossas cidades, e às vezes o companheiro está lá querendo começar uma tarefa, mas falta aquele empurrãozinho. Eu tenho pensado bastante nisso, vamos ver o que vai acontecer. Você aí depois só chegar para perto. Dentro da coordenação do a sua área é essa. Eu sei. Tudo vai se encaixando, né, Adaísa? Tudo vai se encaixando. Pode contar com o meu apoio. Eu tenho pensado em umas coisas assim. Mas foi depois desse estudo aqui. Aliás, esse estudo aqui, para mim, é um marco. É um marco para mim na evangelização, apesar de bastante experiência, mas ele é um marco que fica antes desse estudo e depois desse estudo. Eu sabia que era importante, mas só estudando eu percebi o quanto esse estudo aqui é necessário para o evangelizador. E como eles falam aqui, né, que o evangelizador nunca pode se achar pronto, tem uma das falas que sempre tem aqui. Eu percebi que esse estudo ele é fundamental. Esse documento ele é bem completo, né, Marta? Eu acho assim, quando ele trouxe, que a gente viu o manancial de informações que ele tem, ele fala do evangelizador, fala da casa, as definições e dá exemplos. É isso que eu acho muito legal nesse documento. Temos que fazer integração com outras casas. Como? Aí ele bota, não, faz seminários, faz encontros, junta as crianças. E essa sua fala da questão da implantação, da implementação que você falou, é muito importante. O que a gente observa aqui, que muitas vezes as casas espíritas até querem começar, mas não sabem por onde começar. É o comece pelo começo. Tem uma campanha da FEB incentivando, né, os estados estaduais a começar pelo começo, né? Então, eu acho que tanto falta essa orientação, como falta também a gente pegar esse companheiro pela mão, vem participar da nossa evangelização, vem ver como é. Aí não, mas eu não tenho tudo isso de evangelizador, ok, nós também não começamos desse jeito, né? Então, é aquela questão de estar junto e ajudar, isso é muito importante. Naquele livro que a gente fala muito, naquela evangelização no Mais Além, do Lúcio de Abreu, ele fala muito sobre a importância da capacitação de evangelizadores. Então, é uma coisa que a gente não pode perder esse foco. Tem muito material bom na internet, viu? Muito. Então, que a gente não precisa, muitas vezes, produzir vídeos, né? A própria FEB disponibiliza, e tem inúmeros canais. Aí, no Rio de Janeiro, tem muito material bom. Vale a pena, sim. Dou maior apoio, viu, meninas? Comecem. Botar os outros para trabalhar é bom, né? E a gente está observando que a FEB, né, ela está investindo mesmo. Eles agora, né, gente, nesse trabalho de digerir a orientação às casas espíritas, eu já comecei a assistir, porque eu no dia ao vivo eu não estou conseguindo. Gente, mas o material é muito legal, gente. Eles vão fazer, se não me engano, são 15 episódios, né, Marta? Eu não guardei, não. É uma primeira etapa, né? Eu estou um episódio atrasado, que foi o de sábado, porque não dá para assistir naquele horário, é meio complicado. Mas muito legal. É debulhar mesmo, é debulhado, é muito bom. Estou gostando. Aliás, tudo que a FEB faz, né? Faz com louvor, né? Eu sou super fã da FEB.
sim, sim. E a gente percebe, a partir do momento que eles foram lançando essas orientações nas diversas áreas, agora relança a orientação a certo sentido de modernidade, modernizado, a gente percebe a preocupação deles com essa parte, né? Esses buracos que ainda existem no nosso movimento por falta de conhecimento dos próprios trabalhadores. Então, essa capacitação é super importante, estão investindo mesmo nisso. E como eu falo, para mim é antes e depois desse curso, apesar de toda a experiência. E hoje eu fico vendo assim, nossa, hoje mesmo eu estava pensando isso, todo evangelizador precisa conhecer esse documento, precisa arrastar o pessoal para a gente juntar para estudar, nem que não seja algo tão demorado, mas é preciso ler, preciso estudar e refletir sobre esse documento, porque ele muda a gente, muda muita coisa dentro da gente. É muito legal. Né? Aí tem a finalidade, né, que a gente também já andou falando sobre isso, a questão da sensibilização dos dirigentes e trabalhadores, porque ainda há pessoas que não foram, né, dirigentes mesmo, direções que não foram sensibilizadas, porque veem até como algo menor, às vezes estão mais preocupados com a questão mediúnica, com outras questões, né? E aí a gente precisa realmente trabalhar em cima disso, porque a gente tem visto casos em que infelizmente ainda existe no nosso movimento, né, que pertencem, assim, entre aspas, a uma pessoa, né, geralmente médium, e aí quando essa pessoa desencarna, aquela casa fica, né, fica um navio a matroca, né, fica ali, sem saber para onde vai. Então, é uma coisa que preocupa bastante a gente tem que estar preocupado com isso. E aí, de uma certa forma, a evangelização de infância e juventude, tudo bem que a gente sabe que a grande maioria não vai nem ficar na casa espírita, mas é preparar para o futuro, né? Preparar trabalhadores para o futuro. Porque muitos desses que são evangelizados nas casas ficam depois e vão abraçar outras tarefas. Então, é importante olhar para isso sim, porque a gente tem visto, né? Acredito que isso seja um fato comum em vários lugares, acho que é comum no Brasil todo, essa questão, né, que a gente fica sabendo, seu fulano ou dona fulano desencarnou e a casa, né, parece que fica ali paralisada, né, porque ninguém foi preparado também para tocar aquilo para frente, né? Então, essa questão de dividir tarefas também é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente está numa tarefa há tanto tempo que a gente tem até um certo receio de dividir, porque a gente fica pensando assim, mas a pessoa não sabe fazer, não vai fazer, mas as pessoas precisam ter a oportunidade também de começar a fazer, né? Não só da evangelização, em outras tarefas, né? Então, é preciso ficar na retaguarda, apoiando aquela pessoa e estando ali junto com ela para que ela aprenda também, porque um dia também a gente começou, né? E teve apoio de outras pessoas. Então, a gente precisa pensar, repensar essas coisas, para que outras pessoas também possam ir aprendendo, né? Aprendendo, só aprende mesmo fazendo. E essa questão da sensibilização é muito importante. E aí eu vejo que essa questão desse intercâmbio talvez favoreça essa sensibilização, né? Não que a gente queira exibir algo que a gente está fazendo, está dando certo, mas talvez falte também ver. Às vezes a pessoa não foi sensibilizada, às vezes nem é por mal, é porque ela não desconhece o que é a tarefa. Então, a sensibilização talvez levada por outras casas que façam, para essas que não fazem, né? E aí usando a tecnologia que a gente tem hoje, ou até algum tipo de apresentação que possa ser feita, do trabalho ali na prática, né? da questão até da arte, né? Que é uma forma de evangelizar muito bacana. São coisas para a gente pensar. E aí tem passamos... só uma observação, Não, tudo Mari, bem. porque muitas vezes as pessoas ficam achando que a coisa tem que ser desse tamanho. Não. Você pode começar, eu tenho uma casa que eu tenho acompanhado bastante, que eles não têm o trabalho com mocidade, mas eles estão conseguindo manter o trabalho com a infância, inclusive no virtual, e caminhando bem legal. Ok. Futuramente, pode ampliar para a mocidade. Mas o importante é começar. Eles são, se não me engano, 3 trabalhadores só. Quer dizer, parece assim, pouquinho, né? Mas está começando, né? Então, eu tenho essa noção de que o tamanho não é a coisa mais importante, também é bem legal de a gente plantar essa ideia na cabeça das pessoas das casas espíritas, né?
Plantar aí no bom sentido. Tá? É bem bacana isso daí, porque se aquele pequeno grupo persevera, aquele que hoje é criança, daqui a alguns anos ele já vai ser um jovem. Então, talvez seja até a deixa para iniciar a mocidade, com aqueles mesmos que vêm lá de trás, sendo evangelizados na infância, né? É mais ou menos quando as nossas escolas, né, instalam a EJA noturna. Aí muitas vezes começa pelo primeiro segmento, aí aqueles alunos que vão vindo, quando eles passam para a sexta fase, que já é a segunda etapa, né, já é gente que já veio formada ali naquela sequência. Então, automaticamente já gera um segundo segmento, né? Então, é bem interessante isso daí. A Daísa levantou uma coisa importante, né? A gente pensa, até hoje, por causa dessa tecnologia, por causa de tanta coisa, a gente acaba crescendo achando que tem que ter muita coisa, mas não, né? Pode começar pequeno e persistir, que é importante. Alvina, pode falar. Então, isso foi o que aconteceu aqui comigo, que eu comecei a evangelizar umas crianças pequenas e hoje eles são do grupo jovem. A gente foi acompanhando para poder ter hoje os jovens, né? Então, foi formando aos poucos. Muito bom. Deise? Aquilo que você falou sobre a gente passar o trabalho, né? Saber liderar em todos os níveis. A Federação do Rio Grande do Sul fez esse livro aqui, O Líder Espírita. Conhece? A gente se reúne toda quarta, sexta-feira do mês, de 8 às 9h30 da noite, cada mês estudando um capítulo. São 12 capítulos, né? Então, agora em dezembro, começou em janeiro, agora em dezembro vai terminar, parece que vão conseguir trazer os autores para fazer o fechamento com a gente, né? Mas ele fala demais dessa dinâmica que a gente tem que ter de saber liderar e saber passar, saber dar oportunidade para o outro. Não abraçar a tarefa, tipo assim, se não for, se eu não fizer, não vai sair bem feito, não vai sair do meu jeito. Lógico que não vai sair do jeito de quem fez. Cada um tem seu jeito, né? Mas como a gente aprende um com o outro e como a gente precisa aprender a passar. Como a gente precisa perder o medo, né? De passar e de dar errado, né? Eu aprendi muito também. Esse curso aqui, para mim, é fantástico. Esse nosso aqui da Ação Evangelizadora me abriu muito a mente mesmo. Mas esse aqui também, sabe, me ajuda. O nosso aqui é mais, né? É mais voltado para a infância. Esse aqui não. É a liderança. Esse aqui, a gente fica vendo, tudo tem dificuldade, né? Mas ele mostra a importância da gente dividir o conhecimento, dividir o trabalho. Aí vem aquilo, mas se você divide e o outro não faz. Se eu divido e o outro não faz, eu fico só na espreita para me pegar, porque eu me preocupo muito com isso, né? Eu divido, eu passo, aí o outro não faz. Aí as crianças vão ficar sem? Não. Então, tem que fazer, não, você fica na retaguarda. Se sentir que chegou em cima da hora, não vai, tu vai ter que entrar e, né, se virar, dar um jeito, juntar a idade, juntar a turma. Mas é isso aí, Rita, a gente cresce quando dividimos. A gente cresce quando a gente aprende a dividir. Porque com a leitura desse livro eu vi que não é fácil dividir, não. Sem querer, a gente termina sendo centralizadora. Sem pensar, a gente termina centralizando. E em qualquer setor, né? E esse cara, Deise, um dos autores, que é Gabriel Arcelum, né? Gabriel Nogueira. Ele já esteve no CERJ, eu acho que foi num seminário. Foi alguma coisa que eu fui lá e ele estava. Ele é um espetáculo falando. Mesmo, eu não ouvi, não. Eu espero ouvi-lo agora em dezembro, eu conseguir parar tudo para ouvi-lo. Mas o livro é muito bom. Leva muita reflexão, dá muita chamada na gente. Está fazendo o que não é legal, mas você está fazendo, né? E isso com a evangelização também, né? A gente já teve na evangelização situações de evangelizador que abraçava a turma. Foi uns anos atrás. Essa são as minhas crianças, a minha turma. Então, por exemplo, trazia bolo para dividir com a minha turma. E isso causava um certo desconforto, né?
constrangimento com outra, já dizer, mas essa é a minha turma. Então, isso é também, né, o abraçar aquele ali, sabe, comigo. Tinha outros que não queria deixar outra pessoa ficar com a turma, né? Vamos fazer um rodízio. Não, como assim? O que você vai fazer? Isso, esse não querer deixar foi há pouco tempo atrás. E a gente tinha que passar um jovem para outra turma. Não, olha só o que vocês vão fazer, porque eu conheço essa criança. Eu acompanho essa criança. Mas vamos dar chance que a outra amiga que vai pegar não é uma bruxa. Não vai tirar pedacinhos da criança. Ela vai... Não faça isso. Isso foi um pouquinho antes da pandemia. Não, porque eu conheço. Fulano, tá bom, você deixa o outro conhecer. O outro não vai fazer nada de mal para a criança. Pode contar, a nossa amiga fulana é legal para caramba, não vai tirar pedacinho dele. Porque não deixa de ser, né, um não querer dividir nem o evangelizando, né? Ele é meu? Não é meu. Nem, ninguém é de ninguém, né? Nem os filhos são nossos. Então, falei. Muito bom, Rita. O Gabriel Salum, que é um dos autores do livro, foi um dos organizadores desse documento que a gente está estudando. Ele participou da construção desse documento que a gente, quer dizer, todas as federativas participaram, mas, obviamente, teve que ter uma coordenação. E também a gente tem que, isso que a Deise falou, é um cuidado que a gente tem que ter com relação àquelas pessoas que participam da Casa Espírita, e em especial os nossos evangelizandos, nossos da evangelização. A criança, ela não é minha, da minha turma, ela é da nossa evangelização. Todos temos que ser responsáveis, mas é difícil a gente mudar determinadas coisas, né? Só o tempo, a convivência, porque eu imagino assim, eu não consigo me preocupar só com as minhas crianças, eu me preocupo com todas. Se eu vejo uma criança ali, é do centro espírita, o centro espírita que acolhe. E o documento justamente fala isso também, né? Então, a gente se modernizar no pensar, ressignificar a tarefa, né? Desculpa o barulho, vou botar o fone. A gente precisa rever alguns conceitos, né? Eu anotei aqui esse nome desse livro, não conhecia não, gente. Anotei aqui, é da FERGS, né, da Federação do Rio Grande do Sul. Anotei aqui. Nossa, muito bom. Falar. Só na FERGS, no site da FERGS, tem muito material sobre liderança, puxado pelo Gabriel Salum. Ele era evangelizador, né, o Gabriel Salum. Ele disse lá no ENAD, no Encontro Nacional, olha, precisa fazer alguma coisa, chama a turma de evangelização que sai, porque ele é evangelizador. Então, ele foi durante muitos anos, mas na FERGS tem muito material de liderança. Olha, a FERGS tem um vídeo, Família e Escola de Luz, que eu já coloquei no centro, mas eu botei em 2 reuniões diferentes, uma amiga colocou em outro. É um vídeo de família que não há família que não se sinta inserida naquele vídeo. É do FERGS também. Muito bom. O pessoal do Sul... Bota no grupo, Deise, para gente. Ah, tá. Vou até anotar, vou botar. Família e Escola de Luz, tá? Aí Deise citou esse exemplo da pessoa levar o bolo para sua turma, né? A gente já passou por isso também. Aí conversa, a pessoa não faz nem por mal, não faz por mal, né? É aquela coisa né, de achar que a turma é dela, né? E levar para as crianças, principalmente quando são crianças assistidas. Aí lá no grupo a gente acabou estabelecendo uma coisa assim, ou leva para todo mundo, né? Quando alguém oferece alguma coisa, eu falo assim, você vai poder levar para todo mundo? Se puder levar para todo mundo, bem. Se não puder, então vamos ver uma outra oportunidade. Mas a gente fica, às vezes, numa saia justa, né? Porque nem todo mundo entende muito. Então, tem que aquele jeitinho, né? Ou todo mundo recebe, ou então ninguém recebe. Porque realmente é complicado. Até pela questão das crianças serem... Principalmente com as crianças mais carentes, né? Porque um irmão recebeu, o outro não recebeu. A criança não entende, né? E aí a gente vai também moldando, né, esses comportamentos também para ficar nesse nível que Rita falou, né? Todas as crianças são nossas, todas são de todos, né? Dá essa sensação, a gente precisa ter esse olhar com a nossa meninada, né? Não só os da nossa turminha, mas todos eles são nossos, né? Então, agora, pessoal, vem as estratégias. A gente tem assim um número imenso de estratégias. Eu pensei da gente selecionar algumas, né? A gente já leu com antecedência,
e a gente comentar algumas para depois a gente passar no próximo encontro para o item 4, né, para a estratégia 4, e a finalização 14 e 21, né, a gente fazer a finalização já né, os últimos capítulos aqui, que são coisas curtas, né, porque, na verdade, tudo que vem sendo trazido, a gente já conversou sobre isso. Então, eu pensei nesse momento, a gente eleger algumas estratégias, cada uma de nós eleger uma que achou mais interessante, e a gente fazer um pequeno comentário. Se fala muito aqui na questão da organização. É só para rever, a gente já falou muito sobre organização, mas aqui nas estratégias, esse verbo organizar, ele aparece em diversos momentos, para lembrar a gente do quanto a organização é necessária. Então, fala em organização das atividades voltadas para a infância e para a família, em dias e horários compatíveis, atrativos, eu vou lembrar isso aqui, atrativos e adequados às necessidades da família. Então, aqui, além de organizar, como que a gente precisa exercer na atividade de evangelização aquele olhar sensível que a gente estudou lá atrás, né? Atividades voltadas para a infância e para a família, em dias e horários compatíveis, atrativos e adequados às necessidades da família. Então, como é importante esse exercício da fala, do olhar sensível, como que a gente precisa conhecer não só as nossas crianças, mas as famílias das crianças, para que a gente possa elaborar atividades que sejam atrativas e adequadas. Né? A gente agora está, né, Tânia e Celisa, a gente está ainda, finalmente conseguimos definir uma atividade para fazer no nosso encerramento, vamos fazer uma oficina. Esse ano a gente vai fazer totalmente diferente, não vai fazer apresentação. Nossa, mas foram algumas semanas, algumas reuniões, até a gente chegar a algo que seja atrativo, que seja adequado, né, para fazer no formato online, que não vai ficar também tão complicado para os pais, para os responsáveis, essa questão de materiais também, que a gente tem que ter cuidado, para não estar fazendo coisas mirabolantes, né? Até constrange as pessoas por causa de materiais, então fazer com coisas bem simples. Aliás, foi um grande aprendizado dessa pandemia, que a gente pode fazer coisas muito legais com muita simplicidade, com materiais simples, aproveitando coisas que a gente tem em casa, né, materiais recicláveis. Então, eu levantei isso daqui. E a questão do atrativo, né, que é difícil a gente... assim, para a gente pensar, né, dar um trabalho, pensar o que é atrativo, porque a meninada hoje está muito no celular, está muito na internet, é tudo muito rápido para eles, né? Eles têm um pouco de dificuldade em ficar ali em algo que demore um pouco mais de tempo para ser executado, né? E a gente, nesse momento, eu até queria dividir isso com vocês, saber como é que está aí nas casas de vocês. Vários pais têm falado com a gente, agora as escolas voltaram ao presencial, né? No híbrido, então a maioria das crianças está frequentando normalmente presencial, e aí muitos pais estão falando que não estão conseguindo trazer a criança para online, que a criança já está saturada. Vocês têm percebido? Tem tido esse tipo de comentário aí nas casas também? Tem. A gente tem criança e tem principalmente jovem. E pais também que estão questionando. A escola já voltou e vocês não voltam. O que vocês estão esperando? Gente, que exagero, está todo mundo vacinado, isso a gente escuta quase diariamente. No Facebook, não, eu não tenho Facebook, mas quem administra o Facebook, se olha, não é diariamente, não, é 3 vezes por dia alguém questionando o retorno. Eu não sei se o de vocês está retornando, o nosso está planejando retornar um dia, a reunião que é mais vazia, em janeiro de 2022. Aí já marcamos uma reunião, vamos voltar é uma quarta-feira, 2 quartas-feiras, e depois vamos fazer uma avaliação antes da 3ª quarta-feira para ver como é que foi. Porque o questionamento que as crianças não querem mais olhar e que quer presencial é diário. Quero voltar. Vocês estão planejando voltar o presencial? Na casa que eu atuo, embora não seja da área, as meninas estão fazendo, por parte, no espaço da UENF, que é um espaço muito bonito, fizeram com os bebês. Agora, dia 4, vai ser com as crianças. Aí eles planejaram a atividade nesse espaço aberto, tem muita árvore, um lugar muito bonito. E depois vai ter com a mocidade no dia 11. Então, porque a nossa casa, as salas,
são muito pouco ventiladas. Aí o pessoal optou de ir para esse espaço aberto. A maior parte dos pais topou, poucos disseram que não levariam. E com os bebês foi excelente. E agora vai ter com crianças e jovens. Então a sua casa vai voltar só com evangelização, bebês, infância e juventude, mas não vai voltar a reunião pública, no caso? Voltou a palestra pública do domingo também. Aí já está... Então já tem alguma coisa voltando. Já voltou a palestra pública de domingo. As pessoas fazem um esqueminha. Teve um dia até que eu fiz um estudo. Foi bem legal, um número bom. Éramos dentro da casa em torno de 35 pessoas, mais ou menos. E foi tranquilo também. Então, e tem um estudo de domingo, que é o pessoal que trabalha na própria palestra pública, a seguir tem um estudo do Evangelho. Esse grupo também voltou presencial. Então, para o público, então voltou. Vocês já voltaram, né? Já. A nossa não. Com essa atividade. Não, nós só voltamos... Essas duas atividades. Reuniões mediúnicas com médiuns, vamos dizer assim, limitados, né? A gente sendo aí em centro, no centro para essas mediúnicas, desde o meio do ano que a gente voltou. Com 2 mediúnicas, com uma de um departamento social, que também dá para espalhar bem. O departamento social também já voltou, até esqueci de falar. Mas para o público, a gente está pensando em voltar mesmo em janeiro. Mas o pedido é imenso, é aquilo que você falou, Marta, meu filho quer presencial, né? E quando diz assim, a escola não tem nem as salas estão lotadas, e vocês ainda estão preocupados, vocês ainda estão parados, como se a gente tivesse atrasado e não voltar. Isso é uma cobrança, quase. Na nossa casa, a gente só retornou atendimento fraterno e passes, porque tem um jardim, uma área ao ar livre, e a gente está estudando a palestra pública, mas talvez agora em dezembro não está nada fechado. Não. Agora a evangelização, acho que só ano que vem, e eu acredito, pelo espaço físico, que a gente tem salas que são pequenas e não que são mal ventiladas, são quentes, a gente não vai poder ligar o ar por enquanto. Eu acredito que a gente até volte num esquema diferente. Não acredito que a gente volte no esquema de sempre, não. Porque não tem como deixar as crianças naquelas salas em março, um calor danado, com salas que são mal ventiladas, que pegam sol e tal. Mas olha, Marta, colocaram assim para a gente, né, e pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, que você ligar o ar-condicionado, ligar a cortina e deixar a porta aberta. Aquela cortina que tem na porta né, quando você liga o ar na porta, tem uma cortina de ar. E nesse sábado mesmo teve reunião de diretoria e foi assim, bem falado. Gente, se abrir, liga o ar e liga a cortina de ar e pode deixar a porta aberta. Vocês podem ficar, pode. Não sei, está muito complicado, né? Está vendo variante é complicado, aí. É complicado. Agora ainda veio essa variante, a gente fica preocupado, né? Porque expor as pessoas, né, as próprias crianças, algum tipo de risco. Vamos ver. Acho que a gente fecha agora a evangelização no online. E quando for lá para fevereiro, vamos ver como a coisa está, né? Porque está preocupante aqui no Brasil essa questão de Réveillon. Algumas capitais já cancelaram. E pior é o carnaval, né? Mas vamos ver o que nos aguarda. Aí, pessoal, vamos vai ser online, né? Comércio online. O ENEF, né? O ENEF também. Aí eu queria pedir a vocês agora, dentro do que a gente, né, todos nós lemos, que vocês levantassem uma dessas estratégias para fazer um breve comentário. Olha, essa acima da que você leu, incentivar pais e deixa eu ver o número. Eu não tenho número. 1, 2, o meu também não 3, tem 4, 5, é o 6º. Incentivar pais e trabalhadores do centro espírita a integrarem as crianças nas atividades quando eu li, eu pensei integrar as crianças na atividade da casa, agora que eu vi que é da evangelização. Eu interpretei mal, porque a gente leva as crianças para cantar na reunião pública, a gente leva as crianças para
verem, né? Às vezes eu entendi assim, agora que eu vi que não é isso que eu pensei. Eu entendi que era levar a criança a conhecer as atividades da casa. E a gente às vezes leva, né? Vai com eles até o salão, olha lá o que está acontecendo aqui, vai nas outras salas para mostrar. Eu tinha entendido assim, agora que eu vi que eu entendi errado. Agora, essa sua, Deise, tem a ver com na página 119, que você está falando, com uma que começa bem mais para baixo, de baixo para cima, é a quarta. Vê se não é o que eu estava pensando. Incentivar a integração e engajamento dos membros das famílias, crianças e familiares nas atividades envolvidas no centro espírita. É isso aí. É isso mesmo, como frequentadores ou voluntários na evangelização em outros setores. É fazer isso, engajar todo mundo em todas as atividades, né? E aí a gente não pode ter medo também de ter pessoas novas dentro das atividades, né? Porque isso aqui já leva um outro... As atividades envolvidas no centro espírita, existe também, às vezes, aquela barreira, né? Vou dar um exemplo prático assim, que acontece às vezes, né? Tem o pessoal que arruma as bolsas para entregar para as assistidas, para as famílias assistidas. Nossa, como existe dificuldade para aceitar alguém que ajude a arrumar as bolsas. Porque aquele grupo toma conta e diz, não, mas a gente já tem a dinâmica, porque uma abre a bolsa, porque uma pega o arroz, a outra pega o feijão. Depois uma pega a farinha. Gente, bota mais um, deixa, uma abre a bolsa, um pega o arroz, pega o feijão, pega a farinha, pode deixar alguém. Não, é assim uma coisa, lá no centro a gente passa às vezes dificuldade, porque arrumar as bolsas, a gente fala assim, foi tão bom, a gente arruma a bolsa e vai conversando. Não, mas a gente já tem a nossa organização de arrumar as bolsas. Então, às vezes, trazer alguém assim é um apego, né, gente? E a gente pensa assim, arrumar bolsa seria uma forma de trazer e de integrar, porque, né, não exige, né, o estudo, vai ver um trabalho, vai estar trabalhando bem, vai estar bem sintonizado, vai estar aprendendo mais uma coisa da casa que, olha, tem que trazer o mantimento nosso ficar guardado nos fundos, tem que trazer para frente para colocar. Então, existe trabalho, mas... Então, essa integração aí tem grupo que é fechadinho para deixar entrar alguém para ajudar. E é uma coisa importante, né? O que você falou, esse quarto aí de baixo para cima da 119, coloca engajamento nas atividades envolvidas no centro espírita, quer dizer, qualquer atividade. A gente não pode ter isso, que quem vem de fora vai me atrapalhar. Eu ressaltei 2 aqui, pessoal. E nem preciso falar muito, porque a gente já conversou muito sobre ele. Na página 119, de baixo para cima, 6. Incentivar junto às famílias a implantação do Evangelho no lar. Eu penso que isso tem que ser uma coisa constante da campanha, enfim, trabalhar bastante isso, porque o Evangelho no lar tem um valor enorme no processo de harmonização. E de baixo para cima também, outro item que eu tenho muita afinidade, que é o segundo, que é a questão da memória. Estimular os centros espíritas a organizarem e atualizarem regularmente registros, escritos fotográficos, filmagens das atividades desenvolvidas na evangelização da criança, do jovem e da família, bem como a memória histórica das ações promovidas em âmbito institucional e federativo, de modo a subsidiar a avaliação e o planejamento das ações futuras. Eu acho que isso aí é de fundamental importância para envolver os trabalhadores no presente e para impulsionar os trabalhadores que virão, porque eles olharão para trás e verão as ações, o que eles poderão fazer de diferente ou até mesmo repetir. Mas eu acho que é uma coisa que é bem estimulante para a motivação de todos nós, é a questão da memória.
Só complementando o que a Daísa disse, não tem a ver com evangelização, mas é importante para a gente. No segundo, na verdade, foi o primeiro programa da orientação ao Centro Espírita da FEB, eles fazem todo um relato histórico, né, dos primeiros trabalhos de orientação, né, ainda no seu início, até chegar ao livro Orientação Centro Espírita, a primeira versão da Orientação Centro Espírita. Então, faz aquele apanhado, acho que foi o presidente da FEB que fez, né, Adair, o Godinho, né? Tão interessante, eu falei, nossa, muito legal. Como a gente precisa organizar realmente essa questão, que você tem uma visão bacana, né? Lá do Pacto Áureo, vem vindo, até chegar na primeira versão. E realmente isso aqui é uma coisa que a gente precisa realmente repensar, essa questão da memória histórica das nossas casas. Muito bom. Vamos lá, meninas? Marta, só para aproveitar o que você disse, a gente pode usar esse pequeno vídeo em reuniões dentro da própria casa, porque são só 16 minutos. E você localiza o trabalho da evangelização historicamente. Muito legal. Eu vou pegar um gancho da Isa. Eu ia também comentar a questão do evangelho no lar, fundamental, né? E no item abaixo desse que a Daísa falou, da parte histórica, né? Falando sobre os jovens, envolver os jovens nas atividades. Por exemplo, tem uma casa aqui, que é João Cabete, aqui em Santos, são as crianças e os jovens que preparam as cestas. Então, os trabalhadores deixam lá, a cesta básica, os itens, eles recebem orientação, a evangelizadora junto com as crianças e com os jovens, e eles vão montando todas a cesta para depois o pessoal entregar. Então, às vezes, eles trazem, como a casa ela é pequena, ela possui 2 casas, uma casa grande, né, que foi construída depois, e uma casa pequena. E nessa casa pequena, acho que umas 3 casas abaixo, é que fica a evangelização. Então, eles levam o material para lá e organizam tudo já na casa grande, onde vai ser entregue, né? E, realmente, nós temos que procurar envolver os jovens na evangelização. Aqueles jovens que cresceram na evangelização, eles criam um vínculo maior, não só com a tarefa, mas principalmente com a casa. Muitos se afastam, a gente sabe que é um fenômeno natural. Nós, às vezes, nos afastamos também, né? Mas se ele tiver esse vínculo, no momento de dificuldade e dor, ele volta para a casa espírita, né? Então, eu acho que se a gente puder... São os 2 lados da moeda, muitas vezes. É a situação do jovem que quer participar e, do outro lado, o trabalhador que não oportuniza, que não abre espaço para o jovem, né? Mas, assim, tudo com tempo, tentando convencer o trabalhador que o jovem pode ajudar e tentando convencer o jovem que o trabalhador não é que ele não quer o jovem, mas é que ele tem uma visão diferente, né? Não tem certo e errado. Né? São visões diferentes e que nós temos que compartilhar e aprender a conviver juntos, né? Então, eu ia marcar esses 2 pontos aí. Quem gostaria de trazer agora? Posso falar um pouquinho, rapidinho? Pode, claro, à vontade. Então, complementando aí o que a Rita falou, dessa participação do jovem, da família, da criança, a gente está lembrando de incluir a arte, a música, o teatro, com todo mundo, que isso envolve e acolhe todo mundo, e é um trabalho gostoso de fazer também, né? Incluindo as atividades sociais, a gente lembrar da arte, né? Que é tão importante. Só isso. Ótimo. Agora, quem está faltando? Quem gostaria de... Bom, Alvina. Eu gostaria de... Então, vamos lá. O último item, que ele diz assim, incentivar o fortalecimento da interação da família junto à tarefa de evangelização por meio de reuniões periódicas voltadas à apresentação das ações desenvolvidas e à abordagem de temas familiares à luz do espiritismo. Né? Porque a gente tem as crianças, a gente faz trabalho com as crianças, mas a família também tem que participar, né? O que a gente tem feito durante essa pandemia, a gente tem mandado para os pais, a gente faz a evangelização na quinta-feira,
Na sexta-feira, a gente manda para o WhatsApp dos pais todo o material que a gente usou com eles durante a evangelização. A gente manda o vídeo que foi passado, manda a historinha que foi contada, as questões que a gente conversou com eles, a gente manda tudo para eles, as musiquinhas, para que eles complementem esse trabalho em casa. Aí sempre vai alguma atividade para eles fazerem, né? Para a criança fazer, tipo um trabalhinho de casa, né? Aí a gente coloca lá o recadinho para fazer junto com a família o trabalhinho de casa, que na aula, no encontro seguinte, a gente corrige, né, aquele trabalhinho, as crianças mostram o que fizeram, né? Então, a gente manda esse material para a criança, a gente manda para o WhatsApp da criança, todo o material que a gente trabalhou na quinta-feira à noite, a gente manda para eles e manda para os pais também, para que os pais tenham todo o material que foi trocado, que nem todos ficam ali do lado da criança durante a evangelização, né? Nem todos os pais ficam. Mas aí a gente manda para todo mundo, que assim eles sabem o que foi trabalhado, como foi trabalhado, como é que foi feita aquela abordagem, e ainda tem o trabalhinho, a atividade para a criança fazer ali, e a gente sempre recomenda que faça junto com a família, né? Então, quando eu mando para a criança, eu mando para o responsável, eu coloco, tem uma atividade para ser feita com toda a família junto e tal, né? Que é justamente para trazer para esse trabalho também, que a evangelização ela tem que ser em casa também, né? Não é só a gente que faz esse trabalho. Os pais têm que ser os evangelizadores também, né? Então, eu acho legal puxar isso também. Eu achei bem interessante, estão me ouvindo? Esse item 3.30 aí, implementar em articulação com as demais áreas da instituição estratégias que favoreçam a identificação e preparação de novos trabalhadores para a tarefa da evangelização, divulgando-se a importância da tarefa. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa pensar, né, Marta? Acho que é uma coisa que, pelo menos na nossa casa espírita, acho que a gente ainda não começou essa tarefa, não. Acho bem interessante. As coisas acabam acontecendo por acaso, né? Na nossa casa, né? Eu vejo assim. Não é feito nada muito sistemático para que a gente consiga identificar, né? Aquele trabalhador com perfil de evangelizador. No meu caso, eu entrei na evangelização porque eu me convidei. Eu não me esqueço disso, é porque uma evangelizadora, né, desencarnou, Cristianinho, né? Foi na época de Cristianinho que eu me ofereci, porque meu filho era evangelizado no jardim também, e eu vi que ele estava sentindo muita falta da evangelizadora e que ela estava realmente fazendo muita falta na evangelização. Eu falei, vou me oferecer. E acabei entrando. Fui de oferecida mesmo. Mas eu acho muito interessante isso aí. Eu não sei se outras casas fazem esse tipo de trabalho, né? Mas é uma coisa bem interessante de se fazer. Né? Gostei. Alguém quer trazer mais alguma estratégia para comentário, para a gente finalizar? Tudo bem. Eu posso falar só de uma coisa que vocês chamaram a atenção, que até hoje, Vanusa, na nossa reunião, nos chamou Evangelho no Lar. Quando a Daísa colocou aqui, eu falei, gente, nas histórias que a gente vai trabalhar, 16, que a gente vai fazer adaptação, colocar o Evangelho no Lar. Pensei até em voltar como tema para 2022, um dia só Evangelho no Lar. Quando ela falou que eu olhei aqui, aí já peguei até o livrinho que eu vou levar para você, já botei aqui, Evangelho no Lar. Aí botei aqui, sugestão para 2022, Evangelho no Lar. Mas, gente, olha só, a gente vai, né, agora no final do ano, a gente já está bolando atividade diferente, mas nas atividades a gente está pensando em uma porção de coisa, menos no Evangelho no Lar. Quer dizer, a gente sempre fala, mas fala, né? Aí falei, olha, não, isso tem que ser enfatizado, né? Aí foi uma coisa que me chamou a atenção aqui agora. Eu estou anotando aqui onde eu tenho que depois passar limpo, né? Que eu estou sempre cheio de papelzinho do meu lado. Agora depois eu passar limpo bonitinho. Então, agora eu botei, Vanusa, eu botei no papel que vai para você, Evangelho no Lar, para a gente colocar na história, tá?
Muito importante, viu, Deise? Na nossa evangelização contato presencial, que a gente fazia atividade, as crianças dramatizaram o Evangelho no Lar. E antes de elas fazerem a dramatização, a evangelizadora trabalhou o que é cada passo com eles para eles fazerem, sabe? Se não, os pais não fizessem, que eles puxassem isso dos pais. Por que a água? Como deve ser a oração? Por que aquele horário? Escolheu, sabe, todo o processo do Evangelho no Lar, porque às vezes a gente fala só do Evangelho no Lar sem falar como implementar. E tem uns panfletinhos na nossa casa espírita, distribui na entrada, né, no presencial, como os passos do Evangelho no Lar. E no canal da USA aqui de São Paulo, tem um vídeo falando sobre os nossos pensamentos no Evangelho do Lar, a criança pensando numa coisa, a mãe pensando noutra, sabe? Assim, tem umas historinhas bem legais lá também. Mas é muito importante o Evangelho no Lar. Muito, muito, muito. Temos que incentivar mesmo isso. Nossa, ótimas lembranças de vocês. É no canal da Uzi Santos? Da USE São Paulo, eu posso resgatar e colocar no nosso grupo. Tem alguns videozinhos, sabe? Assim, é bem práticozinho, assim, bem visual, assim, para colocar os vídeos curtinhos. Eu vou procurar, vou anotar e para colocar no nosso grupo. Tá bom, Rita, obrigada. Isso aí. Mais algum comentário, meninas? Eu só gostaria de chamar a atenção, sem nem falar todos, os verbos nas estratégias. Só verbo forte, né, gente? Realizar, zelar, promover, compartilhar, proporcionar, estimular, incentivar, promover, garantir, verbos de ação, oportunizar, implementar, incentivar. Você vê que o evangelizador ele tem que se movimentar. Boa observação, Adaísa. Então, meninas, a gente vai ficando por aqui hoje. Né? Para o nosso próximo encontro, a gente deve fechar a diretriz 4 e a gente já vai para o próximo capítulo. Né? Faltam 2 capítulos para a gente terminar, né? Depois da diretriz 4, capítulo 3 e capítulo 4. E eu penso que a gente, para encerrar com chave de ouro esse livro, a gente precisa... Né? A gente já leu, mas acho que a gente pode resgatar algumas coisas dessa mensagem de Meimei, que é belíssima essa mensagem. Ela é um pouco extensa, mas eu penso que no próximo encontro a gente pode tentar pensar em alguma coisa, vou tentar pensar também em alguma coisa que a gente pudesse resgatar essa mensagem. Ela é muito bonita e muito profunda. Então, a gente agradece a presença de vocês, né? Desejo uma boa semana e até o nosso próximo encontro, que é a semana que vem, né? A primeira terça, né? Até breve. Agora, Marta, essa dinâmica que você fez hoje ficou muito legal. A gente já poderia levar para casa a sua ideia e cada um já ir marcando a estratégia, né? Que considerar mais interessante. Pode ficou ser. Muito legal. Beleza. Isso. Vamos, então, caminhando para o nosso término. Vamos fazer a nossa prece, pessoal. E, no final, eu gostaria só de dar um recadinho. Vamos pedir a Celise para fazer para a gente a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesse momento queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, Senhor, buscando nos aprimorar, entendendo os ensinamentos necessários para realizarmos, Senhor, o trabalho tão importante que é a evangelização espírita dos nossos jovens, das nossas crianças e, principalmente, a nossa auto-evangelização. Pedimos que abençoe a todos que participam desse encontro,
aqueles que não podem participar, mas que estão ver depois através do vídeo. Pedimos que abençoe o nosso Brasil, o nosso mundo, que passa por momentos tão difíceis, aqueles que passam por sofrimento, que o Senhor possa nos dar uma noite tranquila e um amanhecer de paz e de muito amor. Que assim seja, Senhor. Gente, nosso agradecimento mais uma vez a Marta e a todos. Eu só gostaria de convidar vocês. Deixa eu ver se vai abrir, tá, gente? Se não abrir, eu falo. Vocês estão vendo? Oi? Sim. Sim. Ah, tá. Nós vamos ter, pessoal, dando continuidade a um trabalho que a gente vem fazendo para expositores, na quarta, dia 1º, e na sexta, às 20 horas, a gente vai ter um trabalho, reuniões espíritas e um ambiente virtual, quais os aprendizados e os desafios. Os 2 companheiros que vão fazer são 2 pessoas que têm muita experiência. O último foi bem legal, não sei se alguém assistiu, o 6º encontro, e agora nós vamos para o 7º. Acredito que também vai ser bem legal. E vê se foi. Vocês estão vendo? Ok. Foi sim, Adela. A gente está trabalhando, né, com o coral, com o grupo de teatro e com as evangelizações de infância e juventude, né, que acataram uma noite de arte, que o tema vai ser Francisco. Simplesmente Francisco. A gente está trabalhando com teatro, com música, com vídeos, com contação de histórias, artes plásticas, e vai ser no dia 23/12, às 20 horas. Tudo vai ser gravado com antecedência e no dia a gente vai lançar no nosso canal. Estão vendo? Fechem o olho e olhem. Viram? Muito legal. Muito. Então, vocês são as nossas convidadas. A gente vai até colocar no grupo, não sei se eu botei já, mas se eu não botei, eu boto. E se quiserem, né, puderem, estiverem disponíveis no dia, será um prazer ter vocês com a gente. Um beijão. Esse encontro ali de palestrantes, a gente pode divulgar? Vai ser transmitido pelo YouTube? Vai ou ser é pelo sala YouTube fechada? e pelo Zoom. Tá. Quem entrar pelo Zoom vai ficar mais pertinho, né? Uhum. Mas quem quiser ficar pelo YouTube, também tranquilo. Tá, eu vou divulgar, Tá? então. Ok. Pode divulgar, porque eu acho que vai ser bem legal. Tem uma amiga que perguntou se eu sabia de algum evento, eu vou divulgar esse para palestrar. Nós já estamos com um grupo, e no grupo é muito show de bola. Eles ficam lá trocando figurinhas o tempo todo. Quem quiser já pode entrar no grupo para estar participando disso. Que está sendo de assim, palestrantes, para palestrantes, é? A gente fez um grupo com esses 2 companheiros para os divulgadores da doutrina, né? Aí muita gente foi entrando e eles ficam dialogando lá. O material está muito show, porque um fala, outro fala, um diz uma coisa, outro diz outra. Então, vai esquentando os tambores, como a gente diz. Vou falar para ela. Qualquer coisa eu te falo, então, tá bom? Então, tá queridas, bom, gente. Ó, beijo, tchau, gente. Beijo, gente. Boa Obrigada, semana. todos. Até a semana que Muito vem. bom Boa estar. Até a semana. próxima semana. Ótimo. Beijão. Tchauzão, Fiquem com gente. Deus.